Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, a gente acorda com a notícia de que um homem negro foi espancado até a morte em um supermercado em Porto Alegre. Esse tipo de notícia, infelizmente, aqui no Brasil é cotidiano. É uma criança preta que morre na favela, é uma pessoa preta que é acusada de roubo e é espancado, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Principalmente nos lugares do mundo onde o Brasil se inspira, né? Nesse formato da economia capitalista, da meritocracia, nessa invisibilização das diferenças, das injustiças. É triste, é vergonhoso para todos e todas e todes, né? Principalmente pra gente que de alguma forma, infelizmente, se beneficia desses privilégios do racismo estrutural. Eu sou educadora, eu tenho um compromisso com as crianças. Eu escolhi esse compromisso para minha vida e eu busco o máximo que eu posso alinhar o meu trabalho e o meu serviço, o meu papel, minha ação no mundo a construir um mundo diferente para as crianças, ou pelo menos conferir ferramentas que elas vão precisar para enfrentar toda essa tristeza, toda essa violência na qual a nossa sociedade está baseada, né? E aí ontem eu vi o depoimento de uma mãe que tem uma filha negra, uma mãe negra, que mora no condomínio e vai no parquinho e as outras crianças brancas não querem brincar com a filha dela, porque a filha dela é preta. E aí eu fico pensando e lembrando da minha própria infância, de como que o racismo apareceu na minha família e de como que como eu, como criança, absorvi o racismo, né? Eu lembro bem que o meu tio tinha uma namorada, a Vlad, que até hoje é amiga, queridíssima. É uma mulher bonita, linda, admirável, um exemplo incrível e uma grande amiga da nossa família. E quando eu era criança, uma vez eu falei assim, sai daqui, sua preta, né? Assim, sua negra, não sei como foi. Mas eu lembro que eu tinha essa repulsa, né? Em algum momento de raiva, eu externalizei essa repulsa e desejei ofender ela, né? Porque de alguma forma o mundo, ou a minha família, ou a sociedade me ensinou que era errado, que era feio e que era condenável ser preto, né? E aí a minha família é uma família de pessoas simples do interior do Ceará, da cidade de Nova Russas. A minha família nunca teve muito dinheiro, nunca foi uma família de posse, sempre eu fui criada numa casa simples, né? Então eu fico pensando, e também assim, né, pessoas cristãs, né, de bom coração, só que as pessoas também aprenderam a ser racistas, né? Ninguém nasce racista, né? A gente aprende. E aí, trazendo para esse universo das crianças, a gente precisa ver assim, os pequenos detalhes e cavucar, tentar entender onde que tá isso que as crianças acabam aprendendo, né? No meu caso, eu vi piadas com pessoas pretas, né? Assim, aquela coisa brincadeira, agressão também, tipo assim, essa pessoa aí tá se achando um amigo desse, né? Isso é tão triste porque eu vim de uma família pobre, de pessoas pobres,
que talvez para se sentir um pouco melhor, um pouco menos oprimida, precisou oprimir alguém, né? Precisou encontrar alguém inferior para justificar sua posição de classe. Depois de um tempo, né, eu não lembro da gente ter, minha família, da gente ter conversado e ter tomado consciência, decidido parar com isso, mas eu venho observando, né, já faz bastante tempo que isso parou, que ninguém mais fala piada racista, ninguém mais reproduz isso, ninguém mais acha graça disso. Que bom, né? Que bom que a minha família se conscientiza, né? Porque eu não vou dizer que se conscientizou, porque isso é um exercício constante, né? Inclusive em mim. Essa questão nas crianças, né? É uma coisa que me toca muito, é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente tem que estar muito ligada para que elas não absorvam, para que elas não aprendam isso, para que elas não reproduzam, mas que, assim, para a gente apresentar um mundo onde as crianças possam ler diferente, a gente tem que mudar as estruturas sociais, né? Não adianta a gente não querer ser racista, parar com as piadas e com os xingamentos, né? Isso não é o bastante, isso é importante também, mas aí a gente vai conseguir tratar de um racismo moral. Mas o racismo estrutural, ele tá aí, né? Ele é um grande desafio, porque o próprio sistema, o próprio capitalismo precisa dizer que existem pessoas menores, piores, inferiores, para que a exploração se justifique e a gente consiga deitar a nossa cabeça no travesseiro, na nossa caminha gostosa e dormir em paz, sabendo que tem um monte de gente que sofre nesse mundo pela cor da pele. Isso é muito grave, né? Então eu lembro que, enquanto criança, eu aprendi o racismo, reproduzi com essa ex-namorada do meu tio. Não lembro de eu ter reproduzido isso com outras crianças, né? Mas eu lembro que eu carreguei, né? A gente carrega isso, assim, de já olhar para aquela pessoa e enxergar ela com inferioridade. Isso é muito triste, isso é muito errado. A gente absorve e vai profundo na nossa subjetividade. E eu mesma, sozinha, enquanto criança, já adolescente, assim, eu percebi que isso estava errado e eu decidi que eu não queria ser essa pessoa, porque a gente escolhe, a gente decide, né? Existe sim um espectro da nossa personalidade que a gente decide. Então eu comecei a conhecer mais a cultura negra, eu me apaixonei pela capoeira e eu sempre me senti muito bem, muito forte, muito potente numa roda de capoeira, cantando as músicas de capoeira que falam das histórias de luta do povo preto, porque foi um povo que nunca desistiu de lutar pela liberdade, né? E a gente precisa aprender com isso, porque não vai ser o opressor que vai libertar o oprimido. O oprimido, ao se libertar, ele liberta o opressor. Já dizia Paulo Freire, né, no seu livro A Pedagogia do Oprimido. Então, se todos nós queremos ser livres, se todos nós queremos uma sociedade adequada para as crianças nasçam livres, para que elas possam transformar o mundo e não reproduzir as injustiças do mundo, a gente precisa se apropriar desse problema, entender o nosso lugar nesse problema. Eu estou falando aqui e não é porque eu sei, né, a solução, ou não é porque eu já aprendi a fazer o certo, mas é porque eu queria falar. Eu fui racista na infância e eu tô até hoje buscando entender o meu papel, buscando respostas, sobretudo para proteger as crianças dessa ideologia doentia que assola o mundo inteiro.